Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes? Glória a Deus. Tem muita gente hoje alegre, feliz, e a nossa felicidade, ela tem uma origem. Jesus, ele disse: deixo a minha paz, e a minha paz vos dou. E a paz de Jesus não é igual à paz do mundo. A paz do mundo, ela é passageira, é corriqueira, ela é momentânea, ela está atrelada a algum momento de prazer, a algum momento de festas e outras coisas dessa natureza. Mas a paz que Deus nos deu e nos dá, ela é uma paz que nos assegura os dias equilibrados na sua presença. Quero aqui mais uma vez mencionar o nome da nossa irmã Júnia, o esposo Edenilson não veio, né, Júnia? Eles tomam conta de uma congregação no bairro do São Francisco, a congregação Ana Jansen, né? É assim? Glória a Deus, já ministrei uma vez lá e é uma bênção de Deus, né? A Júnia, a família toda do Edenilson são homens e mulheres de Deus. Registrar também aqui, como o pastor já citou, o nome do Liquelbert. Cadê ele? Rapaz, ele apareceu, né? Glória a Deus. Por isso, bem aqui está de portas abertas, viu, Liquelbert? Glória a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Corinto, capítulo de número 11. Vamos ler o versículo de número 24 e algum seguinte. Abra aí, por gentileza, Coríntios, capítulo de número 24, capítulo de número 11, versículo de número 24. Novo Testamento, irmã Jodenilce, 24 é o versículo e alguns que se seguem. Hoje, culto de adoração, de louvor, culto de Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Amém? Encontraram? Vamos ler. Diz assim o texto sagrado, versículo de número 24. E tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, ou de vós. Façam isso em memória de mim. Versículo de número 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. 26. Porque sempre que comerdes sempre que comer deste pão e beber deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Só esses 3 versículos, e eu quero bem rápido falar o que no decorrer do tempo, dos anos e da igreja vem sendo falado. Esse texto, um dos textos importantes no culto de Santa Ceia. E esse texto é um texto muitíssimo importante quando nós nos reunimos em volta da mesa ou da ceia do Senhor. Quem ainda não desceu as águas batismais,
o próximo, com certeza, o próximo batismo está a caminho, não é? Glória a Deus que no ano de 2024 nós tivemos aí para dá mais de 50, né? Mais de 50, bastante gente. E esse ano, se Deus quiser, vai ter mais de 50, né, irmão Linael? Nome de Jesus. Irmão Linael está aqui na casinha do papai. Daqui você não deve mais sair sem receber a bênção dele hoje. Glória a Deus. Nome de Jesus. Então, meus irmãos, batize-se. É uma bênção de Deus para quem é batizado e participar desse momento tão singelo, tão importante, que é a Santa Ceia do Senhor, Senhora Marineusa Santos. Muito importante. Quando eu não era membro, eu dizia, não, para que eu vou para a igreja, dia de ceia, vou ficar lá só olhando as pessoas beberem o pão, vai passar o pão, vai passar o vinho, então eu não vou, eu não acho legal ir para lá para o culto. Eu tinha essa ideia comigo de não ir para o culto de Santa Ceia, só pelo fato de ainda não ter descido as águas batismais, então eu ficava com aquela história comigo, não é? Mas é importante que todos nós, mesmo não sendo membro, não participando ainda da Santa Ceia, mas que venhamos nos lembrar, como o texto está falando, desse momento importante. E esse momento importante não necessariamente está dizendo que é só para quem é batizado nas águas, para quem participa da Santa Ceia. Mas veja bem o que o texto de Corinto, o que Paulo fala à igreja de Corinto, quando ele diz, a primeira sentença que eu quero aqui registrar, a Bíblia registra, é memória de mim. Tomem, tem duas vezes essa expressão, tomem, comam em memória de mim. O próprio Jesus, falando pela boca do apóstolo Paulo, ele está dizendo isso, façam isso em memória. Não é in memoriam, que é já de quem morreu, né? Não é em memória, é algo vivo, é algo que eu tenho que me lembrar sempre. Então Jesus está dizendo por meio do apóstolo Paulo à igreja de Corinto e para nós nessa noite, façam isso sempre com uma lembrança viva, o pão e o sangue. Aí você vai se recordar de quê? Da morte de Jesus Cristo. O que a igreja pode fazer em memória dela mesma? A igreja em relação ao povo e a igreja em relação ao prédio. O aniversário, por exemplo, se faz todo ano, você está fazendo memória ao aniversário do templo ou de alguma pessoa, você está relembrando. Aí quando você completa ano, né? Aí você vai lembrar o dia, aí a sua mãe vai lembrar o dia em que você nasceu. Você nasceu tal hora, tal dia, assim, assim. O parto foi normal, você chorou, você veio a respirar por conta própria com seus pulmões. Então você está memorizando. Você não está apagando a sua própria história. Você está fazendo questão de lembrar o dia que você nasceu. Então Jesus está dizendo, olha meu povo, lembrem-se, a morte lá na cruz não ficou no passado. Lembram isso? Toda vez que vocês se reunirem em volta desta simbologia aqui, ó, tá vendo aqui essa mesa e muito bonita, de propósito, ornamentada. E eu tenho prestado atenção aqui a parte que toda vez tem uma ornamentação mais bonita do que a outra.
Eu não sei quem é essas decoradoras anônimas, não é? Bonita, outra vez aqui, foi uma decoração aqui permanente, derramando uma alquinha aqui, muito bonito, tá? De parabéns, quem está fazendo esse momento ficar mais bonito, mais especial. A simbologia aqui do sangue e a simbologia do corpo de Cristo, que é o pão. O pão. Lembrem-se de mim. Por que Jesus quer que a gente lembre desse momento? Por que Ele pediu que a gente se lembrasse desse momento? Qual a importância de nós nos lembrarmos? Será que é só de mês a mês? Ou será que é só de quem vai cear? Não, Jesus está dizendo: lembrem do meu corpo que foi rasgado. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E Pedro diz: nós entramos pelo novo e vivo caminho. Ele nos consagrou pelo seu corpo. Nós tivemos entrada no santo dos santos pelo seu corpo que foi rasgado. Lembrem-se disso. Recordem-se disso. Festeja isso. Comemore isso. Que isso não fique só no passado, na escrita, no museu. Olha, Jesus há mais de 2000 anos atrás, Ele fez uma história, veio à terra, fez isso. Não, Jesus está dizendo: comemorem. Não é uma derrota. A minha morte não é derrota, não é o fim. A minha derrota a minha morte é festa. Se lembrem disso. O meu corpo foi rasgado, foi chicoteado, foi esbofeteado, os pregos, a lança. Se lembram da lança? Se lembram dos pregos? Se lembram da coroa que foi cravada na sua cabeça? Lembra disso? Lembrem do jardim do Getsemane, onde tudo começou. A semana das dores intensas na sua alma. Eu quero que vocês se lembrem o momento que eu passei de agonia, que eu clamei por 3 vezes: Pai, 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 passa de mim o cálice. Eu quero que vocês recordem isso, não simplesmente com uma recordação fajuta, uma recordaçãozinha qualquer. Está anotado no diário: Jesus morreu na cruz. Não. Eu quero que vocês lembrem-se disso, que eu estava no céu. A Bíblia diz lá no livro de Filipenses que Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele foi semelhante aos homens, e como Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, Ele foi servo, Ele veio para servir, e Ele cumpriu literalmente o seu projeto de salvação. Me diga, aonde estava você se Jesus não estivesse vindo a essa terra, entregado a sua vida em resgate da nossa? Jezonias, nós não teríamos chance, nós não teríamos a mínima condição de estarmos aqui. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele anda rugindo a quem possa tragar. Nós já teríamos sido tragados, devorados, sem chance de nada. Mas aprove a Deus ferir o seu filho unigênito. A Bíblia diz no profeta Isaías: ele foi ferido de Deus, oprimido de Deus. Ele não abriu a sua boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro. Matadouro, quem conhece o que é matadouro? Foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, tosquearam, fizeram o que fizeram com ele. A Bíblia diz que ele não tinha formosura nem parecer. Os homens escondiam o rosto para não verem o nosso
nosso Cristo. Tudo isso Ele fez, o que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembre-se de cada passo da cruz, memorem-se isso. A maior mensagem é a mensagem da cruz. Memória e memorize isso. Conte isso para seu filho, a história da cruz. Conte isso para o seu neto, a história da cruz. Conte isso para o seu neto, bisneto, para seu primo, para sua família, a história da cruz. Que isso não foi uma história de derrota, mas foi uma história de vitória. Quando Jesus diz Tetelestai, o preço foi pago, havia uma dívida. O apóstolo Paulo fala isso em Colossenses. Havia uma cédula de dívida contra nós, e essa cédula de dívida, lá estava escrito, as nossas dívidas também estavam memorizadas no livro de Deus. Mas sabe o que Jesus Cristo fez com essa cédula, com esse livro, onde estava escrito todos os meus pecados e os teus também? Ele simplesmente rasgou. Senhor Justino Peteca, Jesus Cristo simplesmente pegou. Cadê a cédula de dívida do Pedro Enéas? Como é que está aí? Olha, pecado, 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 mais pecado, mais pecado, mais pecado. Qual é a sentença dele? Morte. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Daqui, me daqui a cédula dele, daqui. Meu Deus, glória, louvado seja o eterno nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. E daqui a cédula desse menino, o que o senhor vai fazer? Eu não sei. E simplesmente ele rasgou, riscou. Aí quando vinha uma acusação sobre o Pedro Enéas, e agora não encontraram mais acusação contra o Pedro Enéas, contra você, contra a igreja, contra aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. Cadê a dívida dele? Jesus pagou lá na cruz. Ele pagou a nossa dívida. Ninguém, nem no céu, nem na terra. A Bíblia diz que houve choro, um silêncio no céu. Ninguém é digno, ninguém é digno, ninguém é justo, não justo sequer. Mas a Bíblia diz, eis aqui o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro que João Batista começou anunciando. Está aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A grande desgraça do mundo é o pecado. Mas Jesus resolveu essa questão. Resolveu muito bem. Além de ele rasgar a cédula, senhora Geice, ele lançou todas essas coisas velhas no mar do esquecimento. Não me lembro mais. A lei, pelo contrário, se lembrava, fazia-se todo ano lembrança e recordação de pecado. Mas Jesus Cristo não. Ele diz, olha, do teu pecado eu não me lembro mais, eu vou lançar no mar do esquecimento. Quem quiser te acusar, te acusa para lá. Mas a Bíblia diz no livro de Romanos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se tem algum tipo de acusação aí, seja ela assim da parte de Satanás querer te acusar, tu vai ter que dizer, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Romanos capítulo 5. Justificado pela fé, temos paz com
Deus. Quantos vão esquecer esse momento da cruz? Deixa eu ver. Quem vai esquecer do que Jesus fez lá na cruz? Do que Jesus fez? Levante a mão. Quem vai esquecer essa linda história? Não é só uma linda história, como eu já disse. A outra questão que quero bem rapidinho falar é anunciar. Tem um pacto, né? Tem um pacto do sangue, que esse pacto, já falei também aqui junto, é anunciar. Ó, o versículo de número 25, né? É o 26, diz assim, ó: este é o cálice, meu sangue, façam isso sempre em memória de mim. 26 diz: porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, vocês anunciam. Anuncia o quê? Anuncia o quê? O que é anunciar, senhor Evaldo Martins? A Bíblia diz assim, ó: felizes são os que anunciam boas novas de salvação. Anunciar. Queridos, olhe, preste bastante atenção para esse texto. Senhor, que estão nos ouvindo nessa noite, anuncia a morte. Toda vez que vocês comerem o pão, a simbologia, beberem do vinho, vocês estão fazendo o quê? Anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. Quem sabe quando é que Ele vem? Eu não sei. Você sabe? Também não sabe. Nós não sabemos. Mas Ele está dizendo: vocês estão memorando, fazendo memória, lembrando a minha morte, a minha ressurreição, o meu sacrifício. Vocês vão fazer tudo isso. Agora, fica só nisso, só na memória? Só? Não. Anunciam também. Anunciam. Como é que eu anuncio? Pregando, falando. É o que Jesus disse aos seus discípulos: ide, pregai o Evangelho. Anunciam. Vocês estão fazendo isso? Sim, tá. Estamos tomando, bebendo. Mas somente se eu fizer isso, só aqui, na prática, tomar e comer o pão aqui, vai muito além. Anunciam a morte. Olha aí, ó, anunciam a morte do Senhor. Por que Paulo fala à igreja de Corinto, revelado logicamente pelo Espírito Santo, vocês têm que anunciar a morte do Senhor? Outras mortes a gente não gosta nem de falar quem morreu, né? Quem está de luto aqui é o senhor Márcio Nilson, né? O pai dele veio ontem, né? Aí ninguém gosta de falar assim na memória de morte, em relação à morte de alguém. Os filhos nunca vão se esquecer da morte dos seus pais. Nunca vão se esquecer de alguém que já morreu. Mas outras pessoas se esquecem, não se lembram, porque não tem um valor sentimental nem familiar para aquela pessoa que não tem relacionamento nenhum com quem morreu. Mas Deus está dizendo: vocês precisam anunciar a morte do meu filho. Como devemos fazer isso? A primeira simbologia é essa aqui. Por isso, culto de Santa Ceia não é só para quem é membro ou batizado nas aulas. O texto pelo menos está dizendo: é para todos aqueles que desejam vir. Aí tem hora que nós mesmos dizemos para aquele amigo que queria vir no domingo
no culto, aí não vai não para o culto de Santa Ceia, hoje é culto de Santa Ceia, não é culto evangelístico. Meu irmão, o culto de Santa Ceia é o maior culto evangelístico. Está aqui, a Bíblia está dizendo, para que vocês anunciem a morte do Senhor. Anunciam a minha morte. Eu vou anunciar a morte aqui só para crente. Também, né? Mas, especialmente, para aqueles amigos, o Linael que está aqui, a companheira e os outros amigos. Quantos amigos estão aqui com a gente? Deixa eu ver. Sem ser o Linael e a companheira, né? Não. Tua esposa aí, tua esposa? Companheira, né? Ok. Tem mais alguém, sem ser o Linael, amigo, que não é crente, não é evangélico? Levante essa mão, só para a gente ver. Pois é. Essas pessoas são bem-vindas no culto de Santa Ceia. Você está de parabéns, senhor Linael, e a sua companheira, porque você está ouvindo sobre a morte de Jesus. Mas Pedro, o que eu tenho a ver com a morte de Jesus? Sim, você tem tudo a ver. O seu respirar, a sua vida está exatamente por causa da morte de Jesus. E todos nós, Igreja de Cristo, fomos chamados para anunciar a morte de Jesus. Não, Jesus já ressuscitou, irmão. Não tem que lembrar mais da morte dele, não. A Bíblia está dizendo aqui, senhora Zinete, anunciam a minha morte. Anunciam para quem não sabe. Não foi o filme que anunciou. O filme não sabe anunciar direitinho. A televisão não sabe anunciar. Quem sabe anunciar a morte de Jesus é quem realmente foi comprado pelo seu sangue, já passou pelo Calvário juntamente com Cristo, fomos sepultados juntamente com Ele. Agora eu e você vamos nos dispor, vamos sair aqui, acolá, de um jeito, de outro, orando, contribuindo, indo, fazendo e anunciando a morte de Jesus. Até quando? Até quando o Senhor Bibico, pode chamar de Bibico? Até que Ele venha. Viu como não tem fim? Não tem limite de anunciar? Quantos vão fazer isso? Anunciar a morte do Senhor. Amém? Deus abençoe todos nós com essa palavra e que possamos estar firme e forte nesse objetivo para tomarmos, participarmos dignamente, que eu vou deixar essas questões particulares para o pastor ou para outras pessoas falarem. Mas essa questão aí do pacto do sangue, o corpo de Cristo, e também anunciar é o nosso dever quanto igreja de Cristo. Lembrem-se, Ele agora está vivo para todo sempre, mas Ele está dizendo: anunciam a minha morte na cruz do Calvário. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fique de pé, gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Em memória, lembrança. Aleluia. Memorizar, reviver. Glória a Deus. Como também anunciar a morte do nosso mestre na cruz do Calvário. Aleluia. Essa é a missão da igreja. Tem um hino que diz, né, que a melhor pregação é o Calvário, né? Glória a Deus. Tem um hino que fala assim, não tem? Que a melhor pregação, o melhor pregador é aquele que prega sobre o Calvário, sobre a morte de Cristo. Aleluia. Essa que nos deu a vitória. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou com poder e grande glória. Nós vamos orar por vós agora. Se alguém quiser uma oração especial para participar da ceia, a Bíblia diz, né, que comer e beber dignamente está comendo para a sua